Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e este conteúdo que está sendo oferecido a vocês é um conteúdo para lhe auxiliar no seu estudo da Palavra de Deus. A nossa Escola Bíblica Online serve para que você, que tem dificuldades de estar na Escola Bíblica presencial, possa continuar estudando a Bíblia no seu tempo, no seu horário. Por isso é importante haver uma certa dedicação da sua parte. Primeiro, reserve um tempo para ler o texto bíblico. Além disso, reserve também um tempo para ler a sua revista. Por último, reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui na descrição do vídeo, e para acessar a descrição, se você estiver no celular, é só apertar em cima da palavra mais aqui abaixo da tela, vai abrir a descrição e você vai encontrar três informações importantes. Primeiro, um cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando este conteúdo para apresentar para vocês. Além disso, há também uma aula-atividade que serve para verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça a aula-atividade e verifique aquilo que você aprendeu. Por último, há também um fórum onde você pode deixar as suas questões ou fazer os seus comentários. Chegamos à lição de número 3, e na aula de número 3 o tema é ordenanças para congregar e prestar culto racional. Veja, eu quero começar explicando para vocês o cronograma da aula para então, depois dessa explicação, seguir para a apresentação do conteúdo. Como que essa aula está dividida? A nossa aula, como falei, está dividida em sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Romanos 12:1. Por que Romanos 12:1? Porque, segundo o comentarista da lição, esse é o nosso texto áureo, o texto mais importante. Então, no contexto literário, eu quero explicar para vocês exatamente o que está antes e depois desse texto. Depois, na segunda sessão, eu quero então me deter na explicação dos versículos 1, 2 e 3, e eu encerro essa aula fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui abaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar todas essas sessões para que você possa ir e voltar e assistir novamente, se for necessário, o conteúdo que aqui está sendo apresentado. Tudo bem? Começando a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário do nosso texto áureo, que no caso, Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Para nós entendermos o contexto literário de Romanos 12:1, eu quero destacar para vocês uma palavra que aparece logo no primeiro versículo. Eu fiz questão de deixá-la destacado. É a palavra portanto. Você que é um estudante assíduo aqui da nossa Escola Bíblica Online, você se lembra o que significa este portanto nas cartas de Paulo? Ele tem se repetido bastante nos nossos estudos, né? Então essa é a informação que eu repito para que você que ainda não aprendeu, fixe este conteúdo. E você que já sabe vai lembrar. Eu quero ler aqui com vocês uma citação do Craig Keener, onde ele explica para a gente o significado desse portanto. Assim como em algumas outras cartas, como por exemplo Gálatas, Colossenses, Efésios, Paulo aborda questões específicas e práticas na igreja de forma mais direta após estabelecer os alicerces teológicos que exigem tal comportamento. Então veja, nessas cartas, Gálatas, Colossenses, Romanos, Efésios, nós vamos ter o tratamento de uma questão específica e o portanto que vai aparecer aqui, portanto, ficou meio esquisito o meu portanto aqui, mas dá para você entender. Este portanto conecta essa questão específica às questões práticas. Se grande parte da carta de Paulo trata dos meios de justiça, então aqui ele já está falando de Romanos. Quando nós pensamos em Romanos capítulo 12, seguindo aqui a leitura, a teológico que existe tal comportamento. Daí o seu, portanto, em Romanos 12. Ou seja,
aquilo que é específico vai ser conectado a uma parte prática. Se grande parte da carta de Paulo trata dos meios da justiça, na primeira parte nós temos Paulo falando sobre justiça, a partir do capítulo 12 até o versículo 15, até o capítulo 13, versículo 15, nós teremos a parte prática, exemplificando como a justiça deve parecer nas relações. Então, essa citação que esclareceu bastante para a gente o que eu já tenho repetido. Depois de ensinar sobre a doutrina da justificação, e aqui nós estamos falando de maneira mais específica de Romanos, Paulo explicou sobre a doutrina da justificação, os meios de justiça, né? Isso percorre todos os capítulos anteriores. Agora, a partir do capítulo 12, Paulo vai apresentar os aspectos práticos da justificação. Ele vai exemplificar qual deve ser a resposta apropriada que se espera dessas pessoas que foram justificadas. Se eles foram justificados, se eles receberam a justificação, se espera deles uma resposta apropriada. Mas o que é justificação? Antes de falar sobre a resposta que eles devem dar à justificação, que é o capítulo 12, eu quero então apresentar assim de maneira bem breve aqui na carta de Romanos uma explicação sobre o que é justificação, para que depois de entender o que é justificação, você compreenda por que eles têm que responder a justificação da maneira como Paulo vai indicar no capítulo 12. E para isso eu queria recorrer aqui a um capítulo anterior, onde nós temos, eu acredito que um resumo suficiente para nós entendermos o que é a justificação dentro da perspectiva do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Eu leio o versículo 30 e 31. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Paulo está falando aqui sobre o plano de Deus para o povo judeu e para os gentios, aqueles que não são judeus. Nesse plano, os gentios e os judeus trocaram de lugar. Os gentios receberam a misericórdia de Deus e os judeus se tornaram rebeldes. E aqui, judeus no caso, ele está se referindo ao povo de Israel. Mas Deus, em seu próprio tempo, ele vai demonstrar misericórdia tanto para os judeus como para os gentios. Primeiro, Paulo vai dizer que Deus vai demonstrar misericórdia para com os gentios por causa da desobediência dos judeus. Os judeus desobedeceram à lei do Senhor e essa desobediência abriu a oportunidade para que os gentios se tornassem um povo da aliança, se juntassem ao povo da aliança, melhor dizendo. De igual maneira, Deus também vai demonstrar misericórdia para com o povo de Israel. Ele fará isso por meio da obediência dos gentios. A obediência dos gentios à lei do Senhor acaba provocando um arrependimento em Israel. É isso que significa justificação para Paulo. Gentios e judeus são incluídos como povo de Deus. Desta forma, Deus terá salvo e formado um povo da aliança que é composto por gentios e judeus. Judeus e gentios. E agora que os gentios foram incluídos como povo de Deus, agora que Deus providenciou salvação aos gentios, como estes gentios devem responder a esta graça recebida? É isso que Paulo vai tratar a partir do capítulo 12. Se antes do capítulo 12 ele explica esta justificação, ele explica a maneira como Deus formou para si um povo que é composto por judeus e gentios, agora ele vai falar sobre como estes gentios que se tornaram povo da aliança devem responder de maneira apropriada a isso que Deus fez por ele. É isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando a segunda sessão, eu quero então explicar Romanos capítulo de número 12, versículo 1, 2 e 3, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre
qual é a resposta apropriada que esses gentios devem dar à justificação que eles receberam em Cristo, ao fato deles terem sido incluídos, adicionados ao povo da aliança. Vamos ver então o texto bíblico? Versículo de número 1 eu começo explicando. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Veja que interessante. No capítulo 6 de Romanos, Paulo já havia dado a esses irmãos uma instrução sobre eles terem que dar o corpo deles a Deus. Só que lá no capítulo 6, Paulo fala sobre eles darem o corpo deles para Deus, oferecendo este corpo como escravo, no sentido de que eles devem obedecer e se manterem em retidão ao Senhor. Então, se tornando um escravo do Senhor. Dê ao Senhor o seu corpo, se torne um escravo dele. Vive em obediência a ele. Vive em retidão a ele. Depois que essas pessoas ofereceram o seu corpo a Deus para serem escravos do Senhor, eles não devem mais viver de maneira egoísta. Eles agora devem viver controlados pelo Espírito Santo. E é isso que eu estou chamando sua atenção. Porque agora no capítulo 12, que nós acabamos de ler, Paulo repete essa mesma orientação. Mas dessa vez, ele está dizendo que eles devem oferecer os seus corpos a Deus em sacrifício. Mais uma vez, ele estimula esses irmãos para oferecer a Deus o seu corpo. Mas por qual motivo essas pessoas agora devem oferecer o seu corpo a Deus como sacrifício? E é claro que o texto deixa isso muito claro, né? Vocês devem oferecer o seu corpo a Deus em sacrifício por causa de tudo que ele fez por vocês. A resposta apropriada que se espera deles, depois de tudo que Cristo fez por eles, é que eles possam oferecer o corpo deles a Deus, preste atenção nisso aqui, em adoração. Eu estou oferecendo o meu corpo a Deus em adoração. Paulo vai descrever nesse versículo 3 adjetivos de como eles devem apresentar este corpo. O corpo deles deve ser vivo, santo e do tipo que Deus considera agradável. É interessante observar isso, porque aqui a gente descobre que a resposta apropriada que se espera do gentio, que foi justificado e adicionado ao povo da aliança, é que essa pessoa ofereça o seu corpo a Deus em adoração. Um sacrifício vivo, santo e agradável. A próxima coisa que nós precisamos descobrir é como fazer isso. Já que o que Deus espera de mim, depois de tudo que ele fez por minha vida, é que eu possa responder à altura, à bondade que ele demonstrou, como é que eu posso oferecer a Deus o meu corpo em sacrifício de maneira que isso o agrade? Porque Paulo diz que esta é a verdadeira forma de adoração. Isso é importante, Olau. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Se você quer adorar a Deus de maneira apropriada por tudo que ele fez por você, você deve oferecer a ele o seu corpo em adoração. A resposta sobre como nós podemos oferecer nosso corpo em adoração vai aparecer no versículo de número 2. Observe comigo esse versículo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nesse versículo fica muito claro para nós o que significa oferecer o nosso corpo a Deus em sacrifício. Paulo está fazendo aqui uma clara conexão entre o nosso corpo e a nossa mente. A maneira de oferecer o nosso corpo a Deus em sacrifício é por meio da nossa mente. Quando a nossa mente não imita o comportamento e nem o costume que é praticado neste mundo, então nós poderemos oferecer ao Senhor a nossa mente em adoração, uma adoração que lhe agrada. Esse ponto ele é muito importante para nós.
Se precisar, volte um pouco e escute o que eu acabei de te dizer. O culto que agrada a Deus é esta mente que não se adapta ao comportamento e os costumes deste mundo. Mas a nossa mente que não imita o mundo faz isso com a intenção de adorar a Deus. E qual deve ser, então, a maneira como nós devemos usar a nossa mente? Você consegue me dizer, olhando esse texto? Paulo diz que, já que nós não podemos imitar o comportamento e o costume, nós precisamos ter a nossa mente transformada. Devemos deixar Deus transformar a nossa mente. Escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo diz para aqueles irmãos como é que eles podem ter a sua mente transformada por Deus, porque este é um ponto importante. Nós estamos falando da adoração que agrada a Deus. O meu corpo deve ser oferecido. O meu corpo ser oferecido significa que eu não vou imitar o comportamento e o costume do mundo, mas eu vou me deixar ser transformado. Agora, como eu vou passar por essa transformação? Saber isso é importante porque se nós queremos oferecer adoração que agrada a Deus, nós precisamos ter uma mente transformada por Deus. Se a minha mente não for transformada por Deus, eu não poderei oferecer o meu corpo em sacrifício. Eu não estou oferecendo um sacrifício que agrada a Deus. Se eu não oferecer o meu corpo em sacrifício, a minha adoração não é a adoração que Deus está procurando. Então eu quero ir para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, porque ele é um texto essencial de Paulo, que também escreveu Romanos, para nos ajudar a compreender como é que a nossa mente é transformada por Deus. Veja comigo o versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que coisa sensacional! Esses gentios que foram adicionados ao povo de Deus tiveram seus rostos descobertos. E por terem o seu rosto descoberto, agora eles conseguem ouvir e acreditar no evangelho que lhes está sendo anunciado. Agora que já não há mais esse empecilho de entendimento, eles conseguem ouvir o evangelho e crer no evangelho. Mas além de ouvir o evangelho, entender o evangelho, esses gentios também conseguiram responder ao evangelho que foi anunciado. Eles responderam às boas novas que lhes foram anunciadas. E por terem ouvido, entendido e respondido ao evangelho, esses gentios tiveram acesso à presença de Deus. Isso é um ponto importante, porque Paulo faz questão de dizer nesse versículo que a presença de Deus para os gentios foi revelada por meio do Espírito Santo. Agora, responda para mim, olhando este texto. O que acontece com uma pessoa que está diante da presença de Deus? O que acontece com uma pessoa que agora está contemplando a face do Senhor, que nos é revelada por meio do Espírito Santo? Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo faz o quê quando nós estamos contemplando a face do Senhor? Nos transforma. A pessoa que está observando a presença do Senhor, que foi revelada no Espírito Santo, será gradativamente transformada por meio do Espírito Santo. E Paulo diz isso, ó. Olha o gradativo aqui, ó. Gradativamente nós somos transformados por meio do Espírito. Grave essa informação. Porque isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é o que ele está aplicando lá no texto de Romanos. Veja comigo. Mas deixem que Deus os transforme. Resumindo, você deve oferecer o seu corpo em adoração a Deus. Isso vai acontecer por meio da sua mente. Quando você não imitar o comportamento do mundo, não imitar o costume do mundo, mas ter a sua mente transformada, então você estará oferecendo o seu corpo em adoração que agrada a Deus. Nós oferecemos a nossa mente a Deus
quando não imitamos o comportamento do mundo, quando não imitamos os costumes do mundo, mas ao invés disso, somos transformados pelo Espírito Santo a quem nós estamos contemplando. Nossa mente é transformada à medida que contemplamos a presença do Senhor. Enquanto estivermos diante do Espírito, gradativamente a nossa mente está sendo transformada. Por isso que Paulo diz que eles devem deixar. Deixem. É isso que Deus está fazendo. Mas vocês devem deixar que isso aconteça em suas vidas. O sentido é que eu que ouvi o Evangelho, entendi o Evangelho, devo obedecer o Evangelho. E ouvindo, entendendo e obedecendo, eu estou deixando que o Espírito me conduza para a vida perfeita que eu devo viver. Este processo é chamado de santificação. O Espírito Santo vai trabalhando em nós de maneira a nos deixar como nós deveríamos ser. Perceba, isso não é mérito pessoal. Isso é ação do Espírito sobre nossas vidas. Eu sou gradativamente transformado pelo Espírito. E aí, quando a nossa mente é transformada pelo Espírito, qual que é o resultado? Qual que é o resultado de ter a sua mente transformada pelo Espírito? Então nós conseguiremos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É assim que os cristãos devem agir agora que foram justificados por Deus. Depois de explicar para os irmãos da igreja de Roma qual é a adoração que Deus espera deles, Paulo pega esta informação e vai falar agora sobre como essas pessoas vão oferecer para Deus um serviço que agrada. E aqui nós temos um ponto decisivo no que Paulo está nos dizendo. Porque primeiro eu fui justificado, depois de ter sido justificado, a estar na presença do Espírito Santo vai me santificando, e agora que eu estou sendo santificado, eu posso servir, eu posso contribuir com a fé dos meus irmãos. E o versículo de número 3 é uma orientação de Paulo para essas pessoas que já foram justificadas, santificadas e que agora poderão trabalhar. Leia comigo o versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Agora que o cristão foi feito povo de Deus, agora que o cristão está diante da presença de Deus, ao invés de se orgulhar, ele deve reconhecer que tudo isso que aconteceu por causa da bondade de Deus. Aconteceu por causa da graça de Deus. Aconteceu pela generosidade de Deus. Não há mérito nenhum na pessoa pelo que ela viveu. Não há mérito nenhum na pessoa pelo que ela está experimentando. Tudo que ela tem experimentado foi por causa da obra de Cristo. Por isso que cada pessoa deve fazer este autoexame sobre a sua própria condição. Nas palavras de Paulo, nós devemos avaliar as nossas vidas de acordo com a medida da fé que foi distribuída a cada um de nós. E esse é um ponto importante. Porque depois de ter sido justificado, santificado, cada crente vai receber uma medida de fé. E cada crente deve avaliar a sua vida de acordo com esta medida de fé que foi distribuída. Se todos os cristãos fizerem esta autoavaliação, eles não vão cair na armadilha do orgulho. Mas como é que um cristão pode avaliar, a partir do que Paulo está dizendo aqui, a medida da fé que ele recebeu? E aqui eu queria colocar para vocês um comentário que esclarece essa questão para a gente. Deus distribuiu a cada um uma medida de fé. O orgulho é eliminado quando se reconhece que a fé que se tem é um dom de Deus, não o resultado de sua própria virtude. Uma avaliação sóbria de si mesmo, então,
reconhece a quantidade de fé que Deus deu e, consequentemente, não cede ao orgulho. Cada cristão precisa avaliar honestamente o quanto Deus o capacitou com dons espirituais. Isso é a medida da fé. Depois que eu fui justificado, agora que eu estou sendo santificado, Deus me capacitou com dons espirituais. E eu preciso fazer esta avaliação para compreender a capacidade que Deus está me dando para servir e edificar a igreja. Nós não fomos colocados diante da presença de Deus para nos orgulharmos. Nós não recebemos dons espirituais para nos orgulharmos, mas para servirmos aos nossos irmãos. E essa também é uma característica do culto que agrada a Deus. Não é feito por uma pessoa que se orgulha. O culto que agrada a Deus é feito por uma pessoa que reconhece que toda boa dádiva e todo dom perfeito foi concedido por Deus para nós. Mas essa pessoa que se decide orgulhar, que decide olhar isso com jactância, ao invés de prestar um culto que agrada a Deus, sabe o que ela vai fazer? Ela vai acabar gerando problemas à sua comunidade de fé. E é isso que Paulo está tentando apontar para esses irmãos. Não se considerem melhores do que realmente são. Se o culto que agrada ao Senhor é um culto que vai ter esse fator de edificação, porque nós recebemos dons e agora servimos a igreja, quando nós somos orgulhosos, ao invés de reconhecer a medida da fé que gratuitamente nos foi dada por Deus, para o benefício da igreja, quando nós somos orgulhosos, o que acontece é que uma comunidade se torna inflada. Os cristãos desta comunidade começam a se considerar um melhor do que o outro. Como se houvesse mérito em tudo isso que aconteceu na vida deles. Como se houvesse mérito na justificação. Como se houvesse mérito na santificação. Como se houvesse mérito nos dons espirituais. Quando nós passamos a considerar a questão do mérito, quando nós passamos a agir assim, nós passamos a nos considerar melhor do que os nossos irmãos. Aí quem tem um dom de ser pastor, por exemplo, se acha melhor do que o irmão que não tem um dom de ser pastor. Aí a pessoa que é salva por Cristo Jesus se acha melhor do que aquele que não foi salvo por Cristo Jesus. E aí nós começamos então a ter uma comunidade de pessoas infladas, que criam facções, divisões e rivalidades. Porque esquecemos que o culto que agrada a Deus não passa por isso. O culto que agrada a Deus é uma mente que não age como o mundo. O nosso padrão é diferente. Nós somos transformados à medida que nós estamos diante da presença do Espírito. E agora que estamos diante da presença do Espírito, sendo transformado, o Senhor nos dá dons espirituais para servir a igreja, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. Para encerrar esta aula, eu queria fazer algumas aplicações sobre esses versículos que eu acabei de explicar a vocês. Lembre-se, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas sessões. Caso você queira voltar a uma dessas sessões para pegar uma dessas explicações, sinta-se à vontade. As aplicações sempre são derivadas do texto, o que o texto bíblico está fazendo. Com base nisso, eu faço a minha primeira aplicação. Para oferecer a adoração que agrada a Deus, é necessário ouvir, entender e responder ao Evangelho. O caminho que nos leva à presença do Senhor passa por ouvir o Evangelho. O caminho que nos leva à presença do Senhor passa por entender o Evangelho. O caminho que nos leva à presença do Senhor passa por responder ao Evangelho. Nós só teremos a nossa mente transformada quando nós chegarmos à presença do Senhor. Então é preciso ouvir, entender e responder. Este é um processo essencial na fé cristã. E responder é uma questão que precisa ser considerada por nós sobre um duplo aspecto. Quanto eu estou me esforçando para ouvir o Evangelho? E se eu estou ouvindo o Evangelho, quanto eu estou me esforçando para anunciar o Evangelho? Porque primeiro eu preciso ouvir, mas depois de ouvir, o que eu faço com esse Evangelho? Eu também preciso anunciar a outros. Segundo,
Quanto eu estou me esforçando para entender o Evangelho? E se o Evangelho está sendo explicado e eu estou me dedicando a entender o Evangelho, quanto eu estou me esforçando para explicar o Evangelho? Mais uma vez, a compreensão é indispensável. Por último, quanto eu estou me esforçando para obedecer o Evangelho? Além disso, quanto eu estou me esforçando para ensinar outros a obedecerem o Evangelho? Todas esses trocadilhos que eu tenho feito aqui, eles estão em associação com a aula 1. Se você não assistiu, eu indico que assista. Mas nós precisamos ouvir, entender e responder. E precisamos fazer isso de maneira pessoal e como discípulos, precisamos fazer isso com outras pessoas também. Segunda aplicação. Adoração que só é acompanhada pela crença, mas não é seguida por nenhuma resposta, não agrada ao Senhor. E talvez isso tenha sido uma fragilidade muito grande de quem ouve o Evangelho, achar que tudo que Deus quer de mim é ouvir e compreender. Eu não preciso dar resposta nenhuma. E a resposta é como eu vou agir agora que eu acabei de ouvir isso. Como eu vou agir agora que eu sei que eu faço parte do povo da aliança. E este fato das pessoas não responderem ao Evangelho se tornou um problema tão grande que Tiago precisou tratar ele assim de maneira muito clara e honesta. Tiago 2,19. Você diz que crer que há um único Deus? Você acredita que Deus existe? Muito bem. Até os demônios creem nisso. E os demônios tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Isso aqui que Tiago está dizendo é interessante, porque Tiago está dizendo que os demônios creem em Deus, mas só crer não foi suficiente para que os demônios fossem salvos. O que faltou a eles foi a obediência, foi a resposta à existência de Deus. Eles responderam de maneira inapropriada. Eles se rebelaram contra Deus. E é isso que muita gente tem fracassado. Ele ouve o Evangelho, ele crê no Evangelho, mas ele não responde ao Evangelho. Ele não age de maneira apropriada ao Evangelho. Se a sua adoração é só uma adoração da crença, de saber que Deus existe, não há muita diferença entre a sua crença e a crença dos demônios. Isso é muito insensatez. O que Deus espera de você é uma resposta apropriada. Nas palavras de Tiago, a fé sem obras é inútil. Que isso fique fixado no seu coração. Deus espera uma resposta apropriada de você que recebeu todas essas boas dádivas. Terceira aplicação. Você só conseguirá viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando for transformado pelo Espírito. E aqui eu queria traçar um paralelo sobre a nossa imaginação e sobre o que a Bíblia está dizendo. Na nossa imaginação, o que é necessário para você ter uma vida boa, perfeita e agradável? Seja qual for a sua resposta, essa é a vida boa, perfeita e agradável que você imagina para a sua vida. Mas essa não é a vida boa, perfeita e agradável que Deus imagina para você. Não tem como viver a vida boa, perfeita e agradável se você não estiver contemplando a presença do Senhor. Não tem como viver a vida boa, perfeita e agradável se você não estiver respondendo ao que Deus fez por você. É preciso que você obedeça. Por qual vida você pretende seguir? Você prefere viver a sua boa, perfeita e agradável ou a que Deus tem para você? Se você quer viver a vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para você, você precisa estar diante do Espírito Santo. Você precisa ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e obedecer o Evangelho. E fazendo isso, você será conduzido à presença do Espírito Santo que vai produzir em você essa transformação gradativa da sua mente. E tendo a sua mente gradativamente transformada, então você compreenderá que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quarta aplicação. Antes de considerar o serviço cristão,
Avalie se você está sendo transformado gradativamente. De todas as aplicações, eu, como pastor de uma igreja local, considero que essa é a mais importante. Se eu pudesse começar a aula com as aplicações, eu começaria por aqui. Porque, como pastor de igreja, eu percebo que as pessoas não se importam muito com isso. Eu encontro com frequência pessoas que não querem avaliar como está a vida delas. Elas querem apenas trabalhar. Elas querem ir no culto para cantar, querem ir no culto para pregar, querem liderar, querem administrar alguma coisa. Elas querem fazer algum serviço. Ao ponto da igreja mais se parecer um show de talentos do que a comunidade de salvos em Cristo. Se eu vou à igreja e eu não tenho oportunidade para cantar, pregar, liderar, a pessoa já começa a ficar assim incomodada, começa a pensar, sair da igreja, procurar uma outra, onde ela tenha mais espaço e visibilidade. O que muito dificilmente essas pessoas avaliam, e eu digo muito dificilmente porque ainda existem pessoas que fazem isso, são pessoas que você conversa com elas e elas dizem, olha, eu não tenho condição nenhuma para fazer isso, por causa da minha própria condição. A maneira como eu estou vivendo a minha vida. A maneira como eu tenho desobedecido à lei do Senhor. Isso é uma avaliação interessante. Porque se você acha que a vida cristã tem a ver com cantar músicas, ir à igreja, ensaiar em conjuntos, a vida cristã é muito mais do que isso. Você foi justificado por Cristo, você está sendo santificado pelo Espírito Santo, você está oferecendo a Deus uma adoração que lhe agrada, obedecendo a sua palavra. Se você não está fazendo nada disso, você precisa começar sendo justificado. A igreja não pode se tornar um grande show de talentos de pessoas que não estão nem aí para a sua própria condição. Eu lembro de uma experiência interessante como pastor. Um jovem recém-chegado na congregação disse, pastor, por que eu não posso ser diácono? E eu disse, não, você pode ser diácono. Não, por que eu não posso ser agora, pastor? E eu respondi para ele, porque agora você ainda nem foi batizado. Você está aprendendo as ordens de Jesus para confessar publicamente a Jesus e ser batizado. Depois de ser batizado e ser membro da igreja, talvez a igreja selecione você para ser um diácono. Ah, pastor, o senhor está muito atrasado. Eu recebi um convite para ser vice-pastor numa igreja. Aqui vocês têm critérios muito exigentes, pastor. E o que aquele jovem fez? Ele foi para uma igreja onde ele tinha a oportunidade de ser vice-pastor sem nem ter sido batizado ainda. Casos como esses são casos reais que acontecem em diversas igrejas locais. Pessoas que não conseguem ser fiéis ao casamento e querem ensinar a Bíblia. Pessoas que não conseguem viver em devoção a Deus e querem cantar. E aí nós começamos a criar dentro da igreja um grande show de talentos onde o pastor mais parece um animador de plateia do que alguém que está ensinando as escrituras. Antes de considerar o serviço cristão, avalie se você está sendo transformado gradativamente. Avalie se está havendo mudanças em sua vida. Quinta aplicação. O sinal de que você está diante do Senhor se vê na transformação da sua mente. É assim que você vai se avaliar. E essa afirmativa de Paulo, ela é muito constrangedora nos nossos dias. Por causa da supervalorização que nós damos às emoções. Não é difícil encontrar essa abordagem. Por exemplo, pessoas que dizem assim num culto pentecostal nosso, me dá aí uma demonstração que você está cheio do Espírito. Quando a pessoa diz isso num culto pentecostal, o que ela está pedindo para você? Ela quer que você expresse algum tipo de emoção, né? Que você diga alguma coisa, que você se levante, que você bata a mão. O que Paulo nos disse hoje é diferente do que pregadores costumam exigir de sua plateia. Porque o sinal que uma pessoa está na presença do Senhor se vê na transformação da mente dessa pessoa. Ou seja, o sinal apropriado se vê na maneira como eu não estou imitando o comportamento do mundo. Como eu
Não estou imitando os costumes deste mundo, mas eu estou sendo transformado por estar na presença de Deus. Se você responde emocionalmente, mas a sua mente continua mundana, você continua imitando o comportamento e os costumes do mundo, você não está na presença do Senhor. O que nos faz estar na presença do Senhor não são arrepios, não são mãos levantadas. O que mostra que nós estamos na presença do Senhor é a transformação de nossa mente. Esse é um bom critério para avaliar como está a sua vida. Você tem sido transformado gradativamente pelo Espírito Santo de Deus? Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para o seu marido, para a sua esposa, para a sua mãe e para o seu pai, e essa pessoa se tornou uma pessoa melhor depois de que conheceu a Cristo? E essa pessoa tem melhorado gradativamente o seu comportamento e as suas ações? Que resposta as pessoas que estão no nosso entorno dariam sobre a nossa vida? Será que nós nos tornamos pais, mães, amigos, irmãos melhores? Só é possível ter uma mente transformada se você estiver contemplando a presença do Senhor. Se você não estiver contemplando a presença do Senhor, não há mente transformada. Eu espero muito que esta aula tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.